mais pra gente tocar no assunto. Esse é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é uma mulher que tem um combo de talentos. 46 anos, mãe do Álvaro, e começou a vender seus sonhos e produtos aos 14 anos. De lá para cá, ela se tornou uma empreendedora de mão cheia. Fundou sua própria agência de marketing, acumulou diplomas e pós-graduação e ainda encontrou tempo para mergulhar no universo terapêutico e das terapias integrativas. Mestre em Reiki, especialista em Theta Healing, barra de Access e radiestesia terapêutica, ela também é coaching de carreira afiada, mentora de marketing, psicanalista, gente, e autora de nada menos que 9 livros. Como se não bastasse, ela é a mente por detrás dos grandes eventos como a Privilege Home Decor e já organizou mais de 10 obras com autores daqui e de fora. Seja muito bem-vinda, Ellen Couto. Ai, Inclusive, gente, esqueci de falar que ela tem um podcast, mas hoje ela vai ser a entrevistada. Ai, gente, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Pra mim é uma honra estar aqui. Ela tá falando, é engraçado, né? Porque eu era a pessoa que mais odiava estudar na minha vida, gente. Eu era aquela que pegava a recuperação, que a minha mãe tinha que quase me catar pelos cabelos, né? Já que já falava, mãe, falava, minha filha, você tem que estudar. E depois parece que eu fui encontrando o meu caminho aí, por isso que eu fui buscando, assim, tantas linhas, né? Mas que eu amo todas. Que legal. Muito obrigada. Muito bem-vinda, é muito bom. Talvez esse relato seu mostre aí que a escola tem que ir mudando também para Sim. trazer mais envolvimento e preparar as crianças para o mundo Sim, mesmo, de sim. verdade, né? Quando você gosta daquilo, né, que você está estudando, que você está buscando, é muito mais fácil. E uma coisa assim também que eu aprendi, quando você já está entrando nessa linha que você está estudando, é bom você ir seguindo, sabe? Porque se você para um pouco, aí você dá aquela desanimada. Agora, se você vai engatando ali, e aí você faz uma pós, faz um curso, viaja, conhece outras pessoas, vem no podcast, entrevista as pessoas, né? Eu costumo falar sempre nos eventos que é uma troca, né? Eu tô aqui para me aprender aqui hoje com vocês e com todas as pessoas que a gente vai cruzando ali na vida, né? Com certeza. Tem uma frase que fala, né? Quando a gente se encontra, a gente deixa um pouco de si no outro. Sim. E pega um pouco do outro pra gente, né? Isso é muito legal, né? Sim. E hoje, gente, a Ellen tá vindo aqui começando um mês que nós vamos homenagear todas as mães. É um mês muito especial. A Ellen é a nossa primeira convidada. E hoje gente, nós que vamos honra. falar muito sobre maternidade, né? Nós todas Isso. aqui somos mães. Então, vou começar com a primeira pergunta. Como a maternidade transformou a sua percepção sobre si mesma como mulher e como terapeuta? Eu acredito que a maternidade, ela vem como uma bênção, primeiramente, né? Para mim, falando da minha experiência, eu era muito nova, com 18, 19 anos, eu perdi um bebê de forma espontânea, e para mim foi muito desafiador esse momento, assim. Eu não tinha muita informação, né? A gente tá falando aí de 20 e poucos anos para trás. E aí, na época, o meu namorado queria muito um filho, então vem muito disso, né? Você fala, gente, mulher, também quero, tô apaixonada, primeiro amor, nananã. Então, a gente tem uma ideia do que você quer ter aquilo ali, mas na hora que você vem a maternidade mesmo, a gente sabe que não é fácil. Não é tão romântico igual todo mundo fala. Não é. Né? Mas também não é. Na hora que a gente pega aquele exame com resultado beta-HCG positivo, meu Gente. Deus, e agora? Não tem mais volta. E também não é tão ruim também como hoje em dia a Sim. gente vê muita gente falando, né? Reclamando. Eu acredito que cada um tem uma experiência mesmo, né? Por isso que às vezes quando as mensagens, tô
com 3 amigas grávidas, gente. Meu Deus. Olha. Delícia. E às vezes eu falo, gente, não absorve tudo, né? Faz o que faz sentido pra você. Então, assim, eu passei uma gravidez um pouco desafiadora, por conta que eu já tinha tido essa perda. Então, fiquei uns 3 meses ali deitadinha, mas esperava muito. Queria muito um menino. Veio um menino. Saí da maternidade sozinha, né? Fui cuidar do meu filho sozinha. A gente até falando de maternidade. Eu venho de uma relação de alguns desafios com a minha mãe. Então, eu fui morar sozinha com meu filho, eu e meu filho. Tipo, Nossa, esse é um baita de um desafio. eu né, e gente? ele. Porque é tudo muito novo pra gente, né? É muito novo. Mas né? eu tinha zero consciência disso da terapia, igual você perguntou, dessa questão da relação, né? Então, assim, naquele momento da minha vida, eu não tinha consciência de autoconhecimento, né, de como lidar ali com uma criança, com as minhas emoções, porque eu também era uma criança, né? Claro. E aí, até falando de maternidade, muito tempo a gente vai culpando as nossas mães, né? Quando a gente chega no psicólogo, ela não pergunta, sua mãe? É seu pai? Qual foi a sua relação? Sempre é a né? culpada. Sempre. Sempre. Aí não tem, né, numa constelação, não tem sucesso profissional, é a mãe, não tem financeiro. Gente, não, acho que não existe uma receita ali de bolo pronta, né? Cada ser é único. Então, assim, pra mim, a maternidade veio com uma benção muito grande, né? Eu sou filha única, de pais separados, perdi minha mãe de uma forma bem trágica e não tive pai. Então, assim, eu queria que meu filho tivesse tudo Uma aquilo. maternidade completamente que eu não solo, tive. né? Solo mesmo, de né? todos os sentidos, sem rede de apoio. Mas não tive uma rede de apoio muito boa. ah. Isso eu tive. Não tive da minha mãe, mas tive uma rede de apoio muito boa que me ajudou muito, principalmente naquele início, né? Pra mim, o mais difícil, não sei vocês, me falem, mas foi dar banho. Nossa! eu só dei banho depois que caiu o umbigo, que eu morria de medo. Morria de Pra medo. mim, amamentar. Ninguém fala que você tem alguns problemas, né, por causa da mama, e a gente acaba se sentindo culpado com relação a isso, né? Porque nos filmes você pega o bebê lindamente, aquela coisa romântica, né, Carol? Mas não foi assim comigo, não, gente. A gente nunca tá preparado porque não vem escrito nos Não livros, tem. né? Não. Pra mim, eu acho que o mais difícil foi lidar com o não conseguir algumas coisas. Porque eu já estava formada, já tinha me especializado em fisioterapia pélvica e trabalhava muito com gestante, trabalhava as gestantes para o parto, para amamentação, preparava elas. Eu tive um parto cesariana e não amamentei nem 15 dias, meus filhos. Sério? Então foi uma. A pediatra virava assim, calma, sabe? Não, ela tá bem, ela tá. E pra mim foi o mais desafiador. O resto eu dei Foi de boa. conta. Às vezes também a gente vem carregado de uma cultura, né? Tipo, você tem que amamentar, você tem que fazer parto normal e tudo isso, né? Por isso que eu também acredito Isso era que muito difícil. Você tá falando de parto normal, eu lembro que quando eu engravidei do Lucas, né? Eu não queria parto normal de jeito nenhum, porque eu morria de medo de sofrer. E eu ficava rezando o tempo inteiro, meu Deus, deixa ele ficar sentado, que ele ficou sentado a gravidez inteira. E aí, a minha sogra, todo mundo perguntando, vai ser natural? Vai ser natural? E eu lá, rezando pro Lucas ficar sentado. E o Lucas ficou a gravidez inteira. Eu falei, graças a Deus, que eu não preciso nem de desculpa. Vai ser cesárea. Não, meu foi E cesárea foi. também. É. A parte da amamentação até também foi um desafio mesmo também. Isso eu entendo bem o que você falou. Porque tem que Era formar doído, o bico. era né? doído. Seu empedrou? Saía sangue no meu Tem bico. O mulher meu que bico não tem estava isso. preparado para amamentar. Isso ninguém fala, isso ninguém relata. E a gente sente uma culpa. Parece que a gente não está sendo uma boa mãe, Sim. né? E, assim, a Fê tem uma história assim, que ela foi gravidez de adolescente, né? Eu acho sim. que veio, é uma outra história que eu falo assim, não vamos entrar nessa questão, porque que bom que veio transformando, né? Que a gente está conseguindo agora sentar e conversar aqui e mostrar para essas futuras mães que tudo tem um jeito. Você pode ser acolhida, você pode ser acompanhada. A fisioterapia pélvica, por exemplo, trabalha essa questão da amamentação, do bico. Eu não né? sabia de Eu nada também não. disso. Então, Tá e hoje a vendo? gente tem muito mais Nada. informação, Eu não fiz né? um curso, nada, eu não sabia nada. Pois assim. hoje tem tanto curso de Nada. gestante, Eu não fiz, né? né? O meu filho Mas tem hoje a 5, gente né? tem muita informação online, né, Ó, o gente? meu filho, por exemplo, assim, Na Muita. mão, né? eu tinha muito leite. Eu lembro que eu tinha muito leite. E eu
eu era louca para amamentar. E aí, o meu filho, com uma semana, perdeu 600 gramas, é muita coisa, Nossa, né? muita coisa. Aí ele teve que ser internado, porque teve icterícia por causa disso. E o médico lá na época, ele falou assim comigo, você não pode dar, o seu leite é muito ruim. E eu ficava assim, eu não acredito. E é engraçado porque assim, a gente não tem a experiência, mas a gente tem aquele instinto. Eu falei assim, não, eu posso amamentar, eu sei que eu vou conseguir. E ele tinha feito eu desistir, assim, ele queria, né? Só que eu insisti, eu falei, não, ele vai mamar no meu peito. E eu fui dando, até que, porque eu não tinha bico. Até que o Lucas conseguiu abocanhar, né? A fazer aquele bico A pega. aparecer, né? A pega. E aí, sim, aí ele começou a engordar muito. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Mas, assim, é muita gente que fica gente tem que tampar palpitando. os ouvidos, né, pra algumas Eu tive a questões. sorte de ter um pediatra do Álvaro, que é o Dr. José Edgar, que ele é maravilhoso. E tipo, gente, eu nem sabia essa questão de bico de peito. Conta Pra mim quem nem é. existia. Conta quem é. José Edgar, ele é maravilhoso. E aí ele deixou o Álvaro pelado, né, pra ele sentir frio, e aí foi aquecendo, e aí ele começou a mamar. E aí, tipo, o meu empedrou, mas eu amamentei 7 meses ainda. São eu todos confesso. também, eu são também. grandes Bastante. desafios que a gente É. enfrenta, né? E aí, vamos assim, você falou de autoconhecimento. Quem é hoje a Ellen do antes da Nossa! maternidade e o depois? Eu acho que depois que você é mãe, nunca mais você vai no banheiro em paz, né, gente? A verdade é essa. Porque é uma responsabilidade, porque é um amor muito grande. Dentro da terapia, até eu trabalho muito isso com as minhas clientes, é que primeiro é a gente. Antes dos filhos, antes de pai, de mãe, de tudo Como isso. que a gente consegue, né? Mas até a gente entender esse Até a processo. gente entender isso leva um tempo. E também a maternidade, ela vem carregada de muita culpa, né? Ai, mas eu não fiz isso. Ah, mas, nossa, eu poderia ter feito aquilo. Então, assim, são várias coisas que se a gente tivesse, né, alguma consciência, ou às vezes na escola, ou às vezes uma preparação, a gente poderia, né, levar de uma outra forma. Mas eu acredito também que a gente vai vivendo ali o que a gente tem naquele Precisa, momento, o que a gente precisa. Mas hoje em dia, assim, é muito trabalhar essa questão. Eu tenho que estar bem para o meu filho estar bem. Hoje ele já mora sozinho, né? Então já tem uma outra dinâmica. Mas é aquela que você fica preocupado com qualquer coisa, né, gente? E o nosso cérebro, né, ele tende a ir para o negativo. Então a gente tem mais de, sei lá, acho que dizem, né, tipo, nos estudos, não sei, eu vou falar ao certo, mas mais de 6 mil a 70 mil pensamentos. E a maioria é negativo. E a gente o fica livro com do isso. Poder do Agora fala que 80% dos nossos pensamentos são negativos. E graças a Deus, 98% também eles falam, não Não acontecem. graças a Deus. Então, a gente que é mãe, a gente tem essa preocupação, né? Então, acho que a maternidade, ela traz você entender que, tipo, existe ali um ser que você ama e que você quer cuidar, né? Mas que você não vai impedir que ele sofra ou que ele passe as decepções na vida dele, né? Sim, Então, a sim. pessoa, ela já vem com a história dela. Então, é importante a gente ter essa consciência também, de não sufocar, né, também o filho e tudo isso, deixar o seu filho ter a própria história dele. E você conseguiu conduzir isso dessa maneira, assim, com seu filho? Como que você vê hoje, você como terapeuta, como que você analisa essa sua maternidade hoje? Hoje em dia, assim, é mais, mais tranquilo, assim, mais sereno, mais leve, né? Eu acho que depois que ele foi também morar sozinho e tal, ele tem as responsabilidades dele. E é engraçado, a namorada dele, minha O nora Álvaro tá maravilhosa. com que idade? 25. A minha nora, ela estuda psicologia. Ai, Mas é maravilhosa. Então, assim, hoje em dia ele também, acho que ele tem uma outra consciência também. Às vezes, alguma amiga dele fala, eu fiz terapia com a sua mãe. Ou eu tive na UE com os meninos, com a Isabela, com o Léo, que é da UE Marketing, que é muito amigo dele. Aí eu fui dar um treinamento. Aí acho que ele fica mais assim, eu dei na faculdade também, no Machado, quando ele tava. Então, assim, aí ele vai vendo, esse negócio aí que você faz, acho que te deixa diferente, está melhor. Aí vai reconhecendo uma outra mãe. né? Vai Uma outra reconhecendo, né? vai reconhecendo. Bacana demais. E você na terapia, você também trabalha com mães que às vezes estão com esse problema assim, dessa culpa, né? Que já vem enraizado, né? De às vezes ter que trabalhar para poder, né, sustentar e não poder ficar com o filho. Você
Como é que é lá na terapia? Chegam casos assim? Como é que Gente, são? é assim. É até bem mais complicado um pouco do que essa culpa de trabalhar, né? A gente vem vendo uma geração muito desafiadora. Então, eu não atendo menor de 14, né? Eu só atendo maior de 14. Mas a gente tem visto muito, que eu tenho recebido muito, gente. Internet, vídeos com músicas pornográficas, gravações, questões de corpo, muita comparação. A rede social, ela tem esses dois lados, né? Então, vocês têm filhos, então vocês podem ver que se cortam, ansiedade, depressão, o tempo de tela, né? Não é uma questão, gente, faz muito mal. Né? Então, assim, e é uma coisa que faz parte da nossa rotina, do dia a dia, no colégio. Você vê agora que os colégios proibiram. E aquilo gera neles, nos adolescentes, uma revolta, uma indignação. Então, assim, eu acredito que hoje os desafios das mães e dos pais tem sido muito ter esse controle do que realmente está acontecendo com o seu filho, o que o seu filho está vendo ali na rede social, o que é que realmente está acontecendo. Então, assim, talvez essa culpa até venha agora, meu Deus, né? Eu estou trabalhando, o que meu filho está fazendo? O que ele está vendo, né? Sim. Se ele está na rua, se ele está na internet, e aí a gente vê tanta coisa. E a própria cobrança, né? De você tem que, né? A gente vê as pessoas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre falo que a gente não tem que nada. A gente não tem que nada, a gente não tem que nada. A gente tem que fazer coisas que façam sentido pra gente. Então, assim, o que eu percebo é muitos adolescentes, uma faixa entre 14 e 16 anos, muito desafiadores com essas questões, principalmente de corte, de rede social. Eu acho até que passou uma fase que a escola saiu um pouco de cena, né? A escola ajudava os pais nessa educação e nessa formação. E eu acho que ela também foi tão cobrada e virou e chegou tantas coisas que não podia chegar às crianças, que não podia conduzir as crianças daquela forma. Os pais começaram a cobertar muita coisa, que as coisas se perderam. E eu acho que essa proibição veio até numa boa hora. Também acho. Eu outro dia eu vi uma reportagem que a proibição dos celulares no colégio aumentou a procura dos livros na biblioteca. Ai, gente, olha que Não é? ótimo. Olha só, muito maravilhoso. bom. Maravilhoso. Então, assim, já está acontecendo uma outra mudança aí, que Sim. seja sempre melhor, né? A gente, no Privilégio Home Decor do ano passado, eu estava falando do Irê Salomão, ele que é artista no Plástico, não sei se vocês já viram ele, e ele levou um espaço para o Home Decor e ele ensinava aquarela para as crianças, assim, e na verdade ele começou ali, pegou a criança e foi colocando. Aí uma mãe chegou para ele e falou, olha, eu tô impressionada, tem 30 minutos que a minha filha tá aqui pintando. Minha filha nunca prestou atenção em nada que não fosse o celular. E ele até levou essa oficina para fora. Ele tem 70 anos. Ele é maravilhoso, é da Casa do Caminho. Então, assim, talvez também as crianças, elas nem saibam o que a gente viveu, né? A gente brincava na rua. A gente, né? Era muito... Eu sou muito grata, assim, por ter Por ter vivido vivido. essa experiência. Sim. Né? Brincava de queimada na rua. Gente, Nossa, eu andava de era bicicleta, moleca. saí. Eu morei na Sampaio ali muitos anos, então meu prédio tem, né? Tinha não, aquele desse 15 andares. E aí, tipo, eu tinha muito adolescente, muita criança. E aí você vai ver nessa geração de hoje, gente, não tem. Que não Não tem. tem Que não nada. tem, eles- Dentro do quarto. O convívio é A gente, mínimo, sabe né? o que a gente perdeu? O mínimo que a gente perdeu? As paqueras, né? O poder brincar, de namorar, assim. Agora tudo ficou muito restrito. Você não pode, eles não podem se olhar mais. Eu porque tava vê vendo um abuso. estudo recente, tem até um nome também, que agora tudo tem nome, né, gente? Tudo daí, mas que os adolescentes, eles estão sofrendo na questão de saúde mental dos aplicativos de relacionamento. É porque eu não lembro realmente agora o nome, mas saiu um estudo falando sobre isso, que é como se fosse uma nova desordem mental, assim, dizendo que eles não têm essa reciprocidade, eles não têm exatamente isso que você está falando, tipo assim, não sabem O contato, mais. não E aí, sabe o que- nos aplicativos, eles não se encontram. É uma conversa muito- fria, né? Sim. Assim, por mais. Não tem intimidade, né? Não E você vê tem que antes, olho no antigamente, olho. o problema, a preocupação das mães era outra coisa, né? Hoje a preocupação da mãe é outra, diferente das nossas mães, né? Essa preocupação com a rede social e tudo. Eu lembro também que que é um outro ponto para as mães, né? Que quando eu quis ter filho, eu trabalhava. E eu morria de medo de perder meu emprego por causa disso.
de eu ficar grávida e aí perder. Era um trabalho bem estressante. E eu queria ter tido 3 filhos, tive um. E para mim foi muito animada. Porque eu Eu nunca quis, não. Não, mas com um eu já desisti depois. Eu falei, não, agora não, vai ser só um. Mas eu fico pensando assim, porque eu tinha muito medo de ser mandada embora, de perder meu emprego. Vem muito essa demanda para você, dessa parte assim, do medo da mulher ter filho ou de não conseguir Sair do dar mercado de conta, sair do trabalho. mercado de trabalho, porque tudo somos nós, né, gente? A maternidade é única, exclusivamente nossa, né? Então, é a gente que tira, a gente que amamenta, a gente que fica lá com a criança. Claro que a gente não pode desfazer dos pais, tem muitos pais participativos. Sim. Mas o que é da mãe, não tem jeito. Que é a amamentação, é parir, né? Os 9 meses lá. Então, assim, tem essa demanda lá de preocupação com relação a essa questão de trabalho, de perder emprego. Às vezes deve ter até mulheres que nem são mães, né? Por causa, né? Sim. Porque a gente vê muito relato. Eu não quis, eu tava com medo, perder minha carreira, eu tava no auge da carreira. Aí depois a pessoa perde o time, né? Na verdade, hoje em dia, acho que acredito que mudou um pouco, né? Hoje em dia, acho que as pessoas elas já têm essa percepção que ela pode dar essa conta de ter o filho e a maternidade. Antigamente não tinha muito isso, era cobrado muito, igual você falou do pai. Né? O pai, ok, o pai é quando nasce, ele realmente nasceu, aí ele entende, olha, né? Tipo assim, a gente vê, mas é porque a gente vai vivendo aquilo ali na barriga, então Aqueles a gente tá 9 sofrendo. meses, Desde o início. O pai é tudo lindo, não que não seja, mas assim, ele sente mesmo, né? Tipo assim, nossa, aquela emoção mesmo, assim, que a gente vê no parto, né? É diferente. Mas eu acredito que hoje em dia, Carol, tem muito das mulheres não quererem mais ter filhos. Eu tenho sentido muito isso de algumas pessoas, assim. E não desse peso do trabalho, mas de não querer mesmo. De não querer mesmo. Acredito que, assim, claro que a gente tá falando aqui não é, tipo, né, todo mundo, né? Não é regra, não é uma né? regra. Mas, assim, hoje em dia, as mulheres, elas estão buscando mesmo, assim, entender se elas querem mesmo ser mãe. Porque tem muita gente que não quer ser mãe. E aí tinha aquela cobrança. 35, hein? Casou. Isso tem muito. Muito. Porque as mulheres estão colocando a carreira profissional na frente. E às vezes atropela essa idade. Porque a gente sabe, aí a ginecologista vira e fala assim, 35 anos, você tem que congelar seus óvulos, se você quiser ser mãe. Não é? Acontece verdade. demais. São várias E aí, decisões. por causa da carreira profissional, isso ultrapassa um pouco essa idade. E pra Como você que ver. você acha que a ideia que a sociedade cobra da mulher perfeita, como isso tem impacto na saúde emocional da mulher? Até pegando um gancho que você tá falando, eu tava lembrando de uma, de Isso uma aí. história de uma cliente, né? Ela nunca quis ter filho, ok? Foi no ginecologista, ela passou dos 35, a ginecologista falou exatamente isso. Olha, você tem que congelar os óvulos. E aí ela ficou apavorada. Ela falou, mas meu Deus, e se eu quero ter filho? Então, assim, ela nunca quis ter, mas aí com essa ideia, tipo, de congelar, de trazer isso, olha como é a mente. Aí ela já começou, tipo, a sofrer com aquilo. Tipo, não, tô passando da idade. Aí entrou nessa questão, tipo, de ter. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com, por isso, né, até com as informações que a gente tem. E o que seria essa mulher ideal que você tá me perguntando? Cada pessoa é um ser único. O que é felicidade? O que é ser uma mulher ideal pra você? Então, que dê conta de tudo, com tranquilidade, que trabalhe, é mãe, é esposa, com muita tranquilidade. Acho que é. E pra você, Sabrina? E eu não sou essa. Essa é a ideal. O ideal é a É tranquilidade. ideal, O ideal é a tranquilidade. E pra você, Para Sabrina? mim, eu já sou uma mulher feliz. Eu acho que eu cheguei, lógico, eu tô no caminho aí, né? Eu Sim. aprendi a viver meus processos nessa questão do autoconhecimento, tenho meus altos e baixos, mas a maternidade era meu principal objetivo. Eu tenho 2 filhos que eu amo, que são a razão da minha vida.
E hoje eu tô construindo a minha carreira, que é um outro filho, né? Numa outra forma de processo, porque meus filhos agora já criaram asas e estão voando. E você? Ai, Mas desculpa. você se cobra a perfeição. Muito, me cobrei durante muito tempo. Tem aquela velha máxima, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A culpa Aham. nasce junto com o filho. Vem junto e a gente carrega. Aí a gente Exato. fica assim, deixa eu ligar, eu não tô em casa, meu filho não vai comer, e aí, como se ele não fosse fazer. Né? E aí você fica cheio de culpas e ele tá vivendo a vidinha dele lá, tranquilinho, que você E você, encaminhou. Carol? E dá tudo certo no final, No final dá gente. tudo sempre certo, dá. né? Sempre. Imagina, eu fui mãe com 16 anos. Pois é. Nossa. 16 anos. E eles falam assim, parto normal. Aí eu perguntei depois de um tempo, normal para quem? Aham. Normal Exatamente. para quem? Porque muitas pessoas hoje em dia são felizardas que têm pessoas que ajudam, né? É. Então, isso é uma felicidade muito grande, Sim. né? Que te dá tranquilidade. O suporte, É né? o suporte necessário para aquele É. momento. E aí a vida fica mais leve. Mas a diferença do ideal, até trazendo, tipo, a Carol nem falou, mas é porque muitas vezes a gente tem ideia do ideal do que a sociedade coloca e que as pessoas impõem pra gente, né? Mas essa ideia do ideal é o que ideal de felicidade pra gente mesmo. E, gente, problema dos outros. Mas deixa eu falar então agora, já que não foi falar. O ideal, quando a gente vai ter filho, aí eu vou ser honestíssima. É Fala. você continuar linda e maravilhosa com aquele corpo, feliz demais com aquele filho, né? Porque você é mãe. Que ele não adoeça nunca. Que ele não adoeça pegue nunca, que você continue linda e maravilhosa, que você trabalhe e ganhe muito dinheiro. Mas, na Na verdade, realidade. é que eu lembro da minha mãe falando, gente, é muito engraçado. A minha irmã é muito magrinha. Aham. E eu lá em casa sempre fui muito gordinha. Minha mãe, quando eu tive o Lucas, ela falava assim, nossa, Carol, a Fernanda, quando ganhou o neném, ela nem parecia que ela estava grávida, ela saiu sem barriga. E eu já saí do hospital com aquele barrigão. Parece que o filho ainda tava na Você minha fala, barriga. moça, tem alguma coisa aqui ainda? Tipo, volta. Pra Tá aqui mim, na minha barriga, aqui- né? Que a gente Aqui, fala. a minha mãe ficou preocupada, falou assim, você tá enorme, é gêmeos. Olha só como a é gente é cobrado. gêmeos. O meu Você fez ultrassom? Eu tô preocupada. Não, Olha isso. gente. Então, e eu fiquei É. assim, eu falei, meu Deus, cadê meu corpo, né? Você olha assim, cadê meu corpo? Já não tem mais aquilo, né? Já não é mais aquilo. Mas assim, eu acredito que é o que a Fernanda falou. Eu acho que pra mim a mãe ideal é aquela calma, Paz, aquela né? tranquilidade, aquela paz, que pra mim, foi difícil, porque o meu era uma loucura, minha vida. Era muito trabalho, né? Meu trabalho extremamente Sim. estressado, filho pequeno. Não é Não, fácil. ela tá né? falando, eu tô lembrando, gente, É. vocês devem ter passado por isso também. Pra mim foi muito desafiador a questão das visitas, né? Nossa! Porque você tá com um peito desse tamanho, saindo leite sem parar, porque eu tinha muito leite. E você não quer ver ninguém, você não Ninguém, quer falar com ninguém. ninguém. As pessoas falam Eu a tinha mesma horror. coisa com você e você tem ódio. Você fala, meu Deus, eu tinha pavor de visita. Tanto que hoje em dia eu só visito depois que a criança já tem um mês. A não isso ser que, traz assim, que bem. seja muito amiga, eu falo, amiga, qual a melhor hora pra eu ir, que eu não vou te Não, atrapalhar. Não, Eu eu tenho tenho um fé caso pra ajudar, né? Eu tenho um caso Pra ajudar, bebê, eu inusitado, ajudo. imagina. Eu tenho um caso inusitado. Quando a minha madrinha foi visitar a minha filha, eu estava naquele processo de amamentar, não dormi direito à noite. Eu dormi no sofá, na frente dela. Um momento de paz. Imagina! Nunca mais ela voltou na minha casa. Meu Deus. Ué, mas você, que bom que impacto. você descansou, porque eu não tinha isso, gente. O meu, eu receber visita. Você tá falando aqui, mas pra Descansar é mim muito bom. receber visita era uma coisa horror. Eu tinha Ai, também não gosto de visita, horror de receber visita. E eu lembro assim que eram pessoas mais próximas, era gente da Sim. família. E aí, vamos falar sério, o marido não tá nem aí. Não sabe que a gente não dorme, né? Convida. Aí convida, fica com o povo na bebeção e você lá doida pra dormir. Gente, eu sofri, tá? No primeiro mês eu emagreci 10 quilos. Aí, ó. Porque eu fiquei Já tá bom. Ué, tá reclamando de quê, Carol? Não, mas olha, eu vou falar, mas foi sofrido. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu gosto até de deixar aqui, porque às vezes as pessoas vão falar, viveria tudo de novo, tá? Por amor, porque foi a Sempre, melhor coisa do sem mundo. dúvida. Mas foi sofrido, não foi fácil, mas eu viveria tudo de novo que eu vivi, que foi olha- maravilhoso. Gente, olha só. Eu tenho uma paciente que relatou
que ela saiu com o filho dela na rua e ele fez uma birra, e que ela não teve reação nenhuma. Depois ela chegou em casa, se trancou no banheiro e chorou horrores. Ai, coitada. Então, essa cobrança, É. né, de a mulher perfeita, Sim, né? Existe. Isso É o que a gente dá conta de ser. É isso que a gente dá conta. Então, a gente tem que soltar aí, né, que trabalha muito na terapia, no autoconhecimento, essa culpa que nasce junto, porque a gente não tem culpa de nada, assim como as nossas mães, os nossos pais, né, não tiveram. E é o que a gente dá conta de ser ali naquele momento e tá tudo bem. A criança vai chorar, a criança vai ficar doente, seu leite vai coisar, e tipo, é isso. a gente Só faz o que- máximo. A gente dá o Dentro máximo do nosso limite, Exatamente. Só que aí o que acontece? A gente se frustra, né? E se culpa porque o outro quer que a gente faça muito mais. E o outro que geralmente ele julga, ele não fez. Que é muito fácil você julgar. Por isso que, Sim. às vezes, né, a gente está falando igual, né, na terapia, é muito importante, né, a gente fazer um trabalho, principalmente no Teta Healing, aprendi muito isso, de você pedir para você se isentar da sua opinião, do seu julgamento, porque somos seres humanos, nós julgamos. Eu atendo minhas amigas. Fala pra O mim, tempo o que é inteiro. Teta Ah, Healing? é. Teta Bom que você já vai Healing. Eu falando. sei o que é. Aí é bom que você vai falando já como trabalha. Então, só terminando, no Teta, a gente trabalha crenças, bloqueios. Então, assim, a gente entra no campo da outra pessoa, né? Então, ela é uma técnica de... Ele se usa a palavra cura, eu não gosto muito de usar a palavra cura, eu acho que, tipo, nós somos instrumentos, ferramentas, né? O cliente, né? A pessoa que se cura. Não é o terapeuta, o psicólogo, ou o Vocês médico, nada, guiam, né? A gente é uma ferramenta. E aí, no Teta Healing, a gente tem essa coisa de pedir, Criador, que o meu julgamento não interfira ali nesse campo da pessoa, porque é do ser humano julgar. Então, é muito importante a gente, tipo, parar e entender, ouvir a pessoa. Olha, por exemplo, eu queria cesárea. A família inteira não queria. Tá tudo bem você querer cesárea. O problema é do outro, se o outro quer ou não. Só que a gente vai carregando esse mochilinho dos Neutralizar essas outros. informações todas, né? A gente precisa parar de ouvir ou só pegar aquilo que faz sentido, né? Ou, tipo, a pessoa faz uma crítica, alguma coisa, né? Que seja construtiva, alguém, tipo, bacana. E aí você fala, nossa, é mesmo, não tinha percebido isso, muito obrigada. E aí você vai trazendo. Agora, na maternidade, é tudo baseado com o que a pessoa viveu. Só que o que ela viveu vem com a crença dela, com a consciência Sim. dela, com o DNA dela, é diferente do seu. Quem disse que vai ser a mesma coisa? Exatamente. Não é. Então a gente precisa, né, silenciar, soltar essa culpa, soltar isso. Você tem que amamentar tanto tempo, você tem que fazer isso, você tem que dar essa vacina, ou tem que dar esse remédio, você está fazendo errado. Não existe certo e errado. A gente está ali cuidando, né? Você com 16, pensa, 16 anos, gente. 16 anos. A criança cuidando de outra criança. E eu dei Né? conta sozinha, posso falar aqui, sozinha. Sim. Por isso isso, é muito olha lindo, que né? orgulho! Mas isso é muito lindo. Você tá buscando a tranquilidade. Mas isso a gente pode falar que a maternidade é um misto de tudo, né, gente? A gente fica com os hormônios, né, todos desregulados, Alterados. né? Aí corpo pode falar que o transformado. corpo muda demais. O libido, agora vão falar, né? O libido cai. O meu caiu demais meu não. depois que eu Depois- tive o Lucas. O meu não. Eu não tenho esses problemas, não. O meu caiu. Eu não Minha mãe tive também esses não, problemas, porque ela não. engravidou no resguardo. Mas é porque também foi Acontece, associado ao acontece trabalho, com né? frequência. O meu não tive, Você não. sai, já vai ter que trabalhar e maternidade e tudo. O meu libido caiu muito, eu lembro disso. E deve também acontecer essa questão, né, da mulher também se culpar por também estar com o libido baixo, né, e não dar atenção pro marido. É um misto de coisas, Gente, né? é muita coisa. É um combo muito grande a maternidade, né? Por isso que muitas pessoas, né, quando engravidam para salvar o casamento, nossa, acabou. também Esquece. acho. Isso Separa, filho, separa. Eu funciona, sempre falo pensa. isso, gente. Porque, assim, um filho já é desafiador, né? São É. duas pessoas, um pai e uma mãe, com consciências diferentes. Então, se você já tá em atrito
conflito ali com a pessoa, é uma criança, é um ser maravilhoso, é uma bênção que você está colocando no mundo. Tem um livro que eu até falei com as meninas aquele dia, que é As 5 Feridas Emocionais. Eu tenho dele, eu ia trazer. A gente falou, Ele é esse maravilhoso. livro, você que é mãe, por favor, se você pensa, compra esse livro, lê esse livro, porque ele fala das feridas que todos nós temos, rejeição, traição, humilhação, injustiça, abandono, e todos nós temos as 5 pouquinho, feridas, né? todas, Sim. algumas mais latentes do que a outra, e elas são formadas desde a gestação até 8 anos de idade. No Theta Healing também, que é essa técnica, a gente faz uma limpeza do ventre. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve uma relação sexual que não foi, né, consensual, então o bebê já carrega aquilo dali. Né? Então, toda aquela ansiedade, o medo. Imagina, você com 16, gente, você nem sabe como que eu vou ter um filho? Vai sair um filho aqui de dentro de mim. Tipo, a gente não tem, né? Uma receita, Não tem, uma não receita tem, dizendo não as tem. coisas. E aí a gente Você vai passar. Não existe, não existe. E aí a gente, o bebê, o feto também até tem um outro livro também que é Não Começou com Você, que fala que vem das nossas avós. Então, assim, é muita coisa que a gente carrega no nosso corpo. Então, são muitos padrões que, olha que hoje, se vocês pararem aqui, fazer um exercício e olharem para trás, quantos padrões vocês já romperam na vida de vocês? Nossa, Com certeza, muitos. Quantas mudanças, transformações vocês tiveram da família, da ancestralidade, que hoje vocês olham, igual você falou, cria sua filha sozinha. Olha isso, Pensa. né? E que Olha, orgulho. gente, mas eu me orgulho muito do que Sim. eu fiz, viu? Porque minha filha é tudo pra mim. A gente é amiga demais da conta. E quantas coisas, quantos momentos a gente passou junto. Sim, quantos desafios, né? Desafios. E o olhar é outro, Sim. né? É diferente, você vai crescendo, né? Cada fase da criança ali, a gente tem uma fase que você vai vivendo com o seu filho, né? Que são os desafios. E é o que eu falei pra vocês, nunca mais a gente vai no banheiro em paz, porque cresceu, mais. você também tá preocupado com o seu... É como se fosse você, É verdade. né? É como se fosse você. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou falar o romântico da maternidade, né? Quando eu vivi a maternidade, eu senti assim, sabe quando você sente que você tá muito abençoada, assim, que é uma coisa muito... Eu sou muito religiosa, então, assim, muito de Deus, aquela coisa assim, meu Deus, eu tô trazendo um ser pro mundo, né, com tanto amor, e aquilo pra mim me preencheu, gente, de uma maneira tão maravilhosa na minha vida. Assim, eu sempre falei muito com o Lucas desde bebezinho. Você é muito especial, você é um menino muito bom. Eu ia jogando, sempre joguei muito. Você é inteligente, tudo. E ele sempre foi um menino calmo, tranquilo, sabe? Eu sou muito abençoada. Então, assim, eu vou falar muito bem da maternidade. Já passei muita raiva, eu já falei aqui, né? Eu tinha horror dos outros me visitar, eu amamentando. A primeira vez que eu fui amamentar, gente... Ai, meu Deus, tomara que minha sogra, meu sogro não escuta, mas meu sogro ficou do meu lado e eu com vergonha de tirar o peito. Eu fiquei com muita vergonha, foi muito difícil. Eu tive muita dificuldade, assim, hoje a gente olha assim, hoje eu vou rir, né? Acho que se eu fosse ter um outro filho agora, a minha maternidade ia ser muito mais diferente, né? Muito diferente. Mas, assim, eu vivi uma maternidade, assim, pra mim foi maravilhosa, foi cheia de desafios, mas vou falar assim que hoje eu olho com um olhar muito romântico para a maternidade, né? Eu gosto muito. Eu acho que aqui na mesa só eu tenho 2, né? Então, assim, o segundo não é igual ao Conta. primeiro e os desafios são tantos quantos. Imagina. Conta que eu nunca vou saber. São muitos, assim. Nem eu. Primeiro, já começa a gestação, gente. A gente gera 2 pessoas diferentes ali, ó. A gravidez é diferente, a forma como você lida com ela é diferente. Aí o nascimento é diferente. Eu tive uma menina e um menino que é diferente. Tudo diferente. Então, assim, não existe. Eu acho que a maternidade nunca vai ter uma receita de bolo pra nada, pra nenhuma delas. Se a gente tiver 10 filhos, vai ser todos diferentes, sabe? Que bom. A gente educa da mesma forma, a gente dá o mesmo amor, mas alguns filhos têm mais necessidade que outros. Enfim, aquelas coisas que a gente sempre escuta de todo mundo falar, né? Eu também sou muito abençoada com a minha maternidade, sempre quis ser mãe e escolhi, mas eu sofri muito agora com a entrada dos meus filhos na adolescência.
Eu vivi Imagino. a perda da infância deles, o luto, a porta se fechando e os amigos sendo mais importantes. Então Sem foi, tanto contato físico, foi um né? processo assim. muito difícil, mas estamos indo. E agora já tá. Eu tô começando a passar Já por tá isso. melhor. Fernanda já passou. São várias fases, gente. É. Só troca. Eu já A também, sua né? tem quantos anos? 36. É maravilhoso. O meu tem 25, depois só melhora, né? É, Assim, sim. eu posso falar também, tipo, muito assim, o Álvaro, ele é minha vida, né? Então, como eu falei, eu não tenho família, né? Não Toda tenho mãe. irmão, não tenho nada. Acho que essa é a frase da mãe, né? Ele Vida. é E a a minha gente se vida, orgulha, assim, né? ele é, Muito. tipo, eu falo, ai, quando eu vou nos lugares, eu tava malhando esses dias na Dina, vou fazer uma propaganda, porque vale a pena. E aí eu tô malhando, aí tá vindo um homem andando atrás de mim, assim, né? Aí ele, você é a mãe do Álvaro? Aí eu falei, sou. Aí ele, eu sou mãe do Luther, do pai do Luther, que é de um amigo também que eu adoro. Então, assim, onde eu vou, as pessoas, você é mãe do Álvaro, né? E tudo isso. Então, também isso é muito bom. É. E ele é um parceiro, claro, que quando realmente faz 14 anos, assim, é muito desafiador. Assim, eu paguei todos os pecados que eu nem tenho, talvez. Aquelas já tô com muito crédito. Mas, assim, depois vai havendo uma mudança, né? Tipo, depois que ele vai também tomando mais responsabilidade, tudo isso. E é muito lindo ver, tipo, essa relação que hoje, assim, a gente tem e que as pessoas falam, né? Tipo, da gente. É engraçado, assim. Às vezes eu saio, ele é muito grande, gente. Tipo, ele tem 1,80, assim. Você só, olha, gente, seu filho, só a cara. Aí a gente fica. É muito Que bom. bom. Uma questão que você falou aí, vamos ver se você, como terapeuta, explica um pouquinho, assim. A gente ama a maternidade, né? É o máximo, mas chega um momento que a gente fica assim, cadê a Sabrina? Cadê a Fernanda? Sabe, cadê eu? Né? Porque você usou assim, você é a mãe do Álvaro, porque a gente começa assim, a mãe da Maria, a mãe do João, a mãe do fulano. Você perde o seu nome, né? Sim. Você vira a mãe do fulano. E como que é esse processo aí dessa mãe que quer se redescobrir de novo, chegar nesse... É esse resgate. Sem deixar de ser mãe, né? Sim, não, nunca vamos, gente. Não, isso aí não tem como. Mas é a questão de se colocar em primeiro lugar. Mais uma vez eu volto nisso. A gente precisa entender, eu sou a mãe do Álvaro, Sem se mas sentir eu sou a egoísta, Ellen. né? É. Exatamente. Porque existe uma cobrança também, que é tipo assim, não, o ideal é que você ame o seu filho mais que você. Você tem que amar seu filho acima de todas as coisas, de todos os seres. E não é assim. Ele tem todo o amor da minha vida. Nossa, meu Deus. É um mama- amor diferente. É diferente, É. mas a sociedade cobra, assim, também. Aí, tipo, o ideal, né, que a gente tá falando. E aí, o que a mãe, ela se vê? Ela se vê levando o filho na escola, ela se vê trabalhando, ela se vê fazendo comida para criança, ela se vê fazendo um lanche para criança, aí depois vai levar na festa, vai não sei o quê. E aí, realmente, aí Nem ela a tem... TV, né? Mesmo que você escolhe na Você não TV, você vai consegue assistir ver mais. Galinha Você Pintadinha. já não é mais você. Você né? vai É. perdendo a sua identidade. Então, assim, e às vezes, quando ela tem um momento de paz, como, por exemplo, você dormiu, tipo, porque já tava morta, Eu acho que eu desmaiei. eu super entendo. Eu já dormi na cadeira de amamentar já. E quando a gente tem um momento, por exemplo, de, eu vou na terapia, ou eu vou fazer uma academia, ou a pessoa já fica, tipo, pensando, nossa, deixei meu filho. Nossa, meu filho tá em casa. Que fala, mas... Gente, é um momento que você precisa se cuidar, você precisa cuidar do seu corpo. Não é só questão de estética, a gente está falando de saúde. Você precisa ter um momento de silêncio para você conseguir entender. E aí, o que acontece nesse momento de silêncio, de uma terapia, de uma massagem, de qualquer coisa? Às vezes, não tenho dinheiro para fazer nada disso, Ellen. Ok, vamos na pracinha, vamos sentar e ficar quieta ali, em silêncio, olhando para uma árvore, abraçando uma árvore. Coisa que não gasta dinheiro, gente. Vamos no Jardim Botânico, qualquer lugar, tô Uma falando sério. caminhada, alguma coisa. É aquele momento que você fica em paz. E que aí você vai conseguir colocar as suas emoções. Porque também tem um pouco que a Carol trouxe, né? Você acabou de ter neném, um exemplo. E aí tem a questão também da cobrança da vida sexual. E aí, às vezes, a pessoa ela não tá bem para aquilo. E aí ela já começa a se culpar. E aí são vários ciclos que você entra. Quando você tem um autoconhecimento, você fala, não, peraí, vamos
organizar isso daqui. Eu tô aqui passando por isso, mas eu vou buscar melhorar. Como que eu vou buscar melhorar? Né? Tipo, ficar mais bonita. Eu tenho uma cliente mesmo, ela tem um filhinho de, acho que 8, 9 meses. E aí mesmo ela falou, nossa, eu tô meio sem tempo. Ela não tem rede de apoio para poder fazer alguma coisa com o meu marido. E aí vai deixando. Mas aí, ó, que bom, você já tem essa consciência. Então, o que que a gente pode fazer? Sim. Né? O que é que pode ser feito para você fazer uma surpresa para ele ou alguma coisa, né? Para você estar buscando aquilo. Até porque para a mulher se sentir vista e amada, né? Acho que admirada, porque a gente fica, né, nessa fase, você fica Esgotada. A gente tem uma... todo mundo... Uma personificação da mãe, né? A mulher que Exato. estava sempre de salto, com cabelo produzido, de repente está de Todas de alinhadas. tênis, um coca amarrado Fedendo na a calça. leite, O leite fedendo a vazando, a leite. blusa molhada. com aqueles modzinhos de coisa. Muda tudo nesse sentido, né? Mas é importante as pessoas saberem que passa, né? Que isso tudo Passa. 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 Igual a gente estava Passa, falando todo mundo passa. de ter o segundo filho, nossa convidada também tem 2 ali, que chegou agora. Ela talvez vale também um pouquinho disso. Quando eu tive a Maria, que foi a primeira, eu deixava ela na creche, porque eu não tenho família em Juiz de Fora, né? Então era eu, meu marido e as crianças. Então ela ia pra creche na hora exata, assim, de eu chegar no trabalho. Eu saía do trabalho correndo pra pegar ela na creche. Também era assim. Aí veio o João. Aí eu já tava mais tranquila. Aí eu deixava o João às 2 horas mais cedo, ia fazer minha unha, ia pintar meu cabelo. Aí eu consegui administrar isso melhor sem culpa. Sabe? Porque com a Maria era assim, eu tenho que cuidar, eu tenho que... Eu acho que o primeiro, né, e o único, né, a gente dedica. Exatamente. Você não sabe o que tá ali que vai acontecer. E aí você quer dar o melhor, né? Porque é o melhor de você. O filho é o melhor da gente, né? Aí você assim. tem que administrar as Tudo. emoções do filho, porque o mais velho acha que você gosta do mais novo muito mais, porque você... Aí vem outros problemas. Esse a gente pode comentar no próximo podcast. Esse daí eu já não tenho. Que nós aqui não temos. Mas, ô Ellen, deixa uma mensagem para as mães aí que estão nos ouvindo, né, nos vendo, sobre a maternidade, o que elas podem trabalhar aí com a maternidade, principalmente lá com você, né, no Teta Healing. Quiser falar um pouquinho de cada um aí. Eu atuo hoje com algumas terapias, né? O Teta Healing que a gente falou aqui até mais, ele é uma técnica de transformação mesmo energética que a gente consegue entender a causa raiz, porque, gente, a gente vê na internet muitas coisas. Curo isso, divórcio energético, por exemplo, de ex, às vezes a pessoa teve um filho e não tá mais com ele, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode estar trabalhando, abandono, rejeição de mãe, que às vezes a gente leva para os nossos filhos, né? Algumas coisas. E isso é uma busca de autoconhecimento. Não existe uma fórmula mágica, né? A gente vai trabalhar. O autoconhecimento, ele também é um caminho sem volta. E ele não tem linha de chegada. É maravilhoso, né? Não tem linha de chegada. Então, assim, o que eu tenho para falar para as mães é que não se culpe mesmo, que a gente não tem que nada, que a gente não é obrigada a nada. E que se o outro falou alguma coisa, ok. Gente, eu tenho uma pessoa que começou, a gente estava falando de vídeos aqui, até ela começou a gravar meus vídeos em 2012. 2013. E aí um dia ela falou comigo, assim, ela falou: Ellen, sempre que você vai em algum lugar, igual aqui agora, a gente está aqui no podcast, cada um aqui tem a sua opinião, um julgamento, e que muitas vezes não vai fazer sentido para outra pessoa. E que vai. Então, tem um bolso sempre costurado e um bolso aberto. O que faz sentido para você, guarda no seu bolsinho costurado. O que não faz, deixa ele sair pelo buraco. Nossa, eu tô arrepiada, é muito legal, é exatamente isso. É exatamente Perfeito. isso. Então, gente, guarde o que faz sentido para você, não se sinta culpada, né? E a maternidade, ela é uma bênção, né? É verdade. E eu sou muito grata por estar aqui hoje falando do meu filho, justamente nesse mês especial com vocês que são mães. E aqui o quanto que a gente já aprendeu também, quanto que eu já aprendi aqui com vocês. Nossa, e foi um prazer mesmo, né, a gente fazer isso. Tanto tempo que a gente tava querendo a Ellen aqui, gente. Ela era... Tem uma história incrível, muito, né? uma história linda que a gente, Que a gente conheceu um pouquinho muito antes. linda. E que
que esperamos recebê-la mais. Agora nós Com vamos para um certeza. outro quadro aqui. Ah, tá. Agora nós vamos fazer uma rapidinha com você. Ok. Nós vamos falar uma frase, ou você vai completar, ou você vai responder Tá. coisas rápidas, tá? Uhum. Um aprendizado que a maternidade te deu e ninguém te contou. Um amor puro. Um livro ou filme que marcou sua maternidade? Então, na minha maternidade mesmo, zero filme, zero nada. Deu tempo. Tipo assim, acho que a Xuxa, na época dos 5 patinhos, foram passear, que era VHS. Algo que você aprendeu com seu filho. Amar. Acho que eu acho que tudo tá muito baseado no amor, né? Às vezes a gente, e talvez a gente esteja vendo um mundo que tá faltando amor. Então acho que a maternidade ela traz muito amor, né? Então o filho ele é esse amor e a gente também é o amor pro filho. Amor incondicional. Que linda. Uma palavra que resume o seu dia a dia como mãe. Ah, cara, eu acho que hoje em dia é a tranquilidade, a leveza. Hoje em dia. Hoje é E a algo que leveza. te tira do sério? Mentira. Tem pavor. Qualquer tipo de mentira. Um cheiro que te leva de volta ao início da maternidade. Gente, mamãe e bebê, né? Ah, é verdade. Tinha até esquecido. Não, tem um que eu tenho pânico, que é o óleo Seven. Que Também. tinha que passar. Óleo Nossa! Ai, eu não aguentava mais Senhor. aquele cheiro. Enjoo, É, não das posso ver tias. aquilo. Aquilo eu tenho pânico. É de amêndoas. É, eu tenho pânico. Agora, mamãe e bebê, gente, eu acho tão... Eu gosto. Me remete. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Nossa, agora é muito difícil. Ah, cara, eu acho que eu vou falar que foi minha mãe. Porque, por mais que a gente tenha tido muitos desafios, assim, hoje em dia eu consigo ter a consciência de que tudo que ela fez na vida dela foi para o melhor para mim. E com a consciência, com a vida que ela tinha, com toda a estrutura que ela tinha, que não era muita. Então, eu acho que ela é uma pessoa que eu admiro. E que me fez, né, gente? Daqui, graças a ela e 50% do meu pai. Exato. Mas, assim, quem realmente cuidou de mim foi minha mãe. O que você faz por você e não pelo seu filho? Me amar. Uau! Tô com a terapia em dia, gente. Passar o nome da minha psicóloga também. Terapeuta tem que fazer terapia, gente. Exatamente. Desconfie de terapeutas que não fazem terapia. Não existe. Mãe também é? Mãe também é sofrimento. De que é uma mãe é sofrimento, é coragem, que é um misto de sofrimento com amor, que eu acredito que mãe é coragem. A gente precisa de coragem pra gente ser mãe. De tudo, Exatamente. né? E pra ser nossa também, né? Nossa Até responsabilidade, pra não né? ser, né? Até pra não ser. Precisa Nessa exatamente. sociedade que cobra tanto Sim, da gente. e tá tudo bem. Nem É todo mundo verdade. tem obrigação, né? Como colocam de ser mãe. Mãe é ser corajosa mesmo. Porque você enfrenta, né? O que a gente falou aqui, o que a gente nunca viu, o que a gente não sabe, né? Então vem o sofrimento, vem a dor, vem a culpa, vem a frustração, mas vem o amor incondicional, que anula todas as outras emoções. Ô, Eli, nossa, foi um prazerzão Obrigada, te receber gente. Eu aqui. amei. Adorei. Deixa aí para quem tá nos escutando, nos vendo, o seu contato, onde gente. te achar. Vocês me acham no Instagram, Ellen Couto, e O também livro no... que vai lançar. Ah, verdade. E também no meu site, ellencouto.com.br, lá tem todas as informações de terapias, livros. E dia 21 de maio agora eu tô lançando o Doutores de Sucesso, edição de dentistas no Vila Clube, que vai ser um evento bem bacana. E também dia 31 de julho a 3 de agosto a gente tem o Privilégio Home Decor,
que é um evento maravilhoso que eu tô esperando vocês. nós E eu tô vamos. esperando Com as mães certeza. também, porque tem espaço kids, porque que você ótimo. pode deixar, quando a gente fez o formato, a gente já pensou que pode deixar a criança lá, pode passar tardes agradáveis no Privilégio, é um evento, assim, muito bacana. E no segundo semestre também eu vou estar lançando mais um livro, que é o Downloads 2, que é um livro que traz sentimentos, né, pra gente, com exercícios práticos também. Aí, esse ano, acho que eu fecho o ano de livros. Você arrasa nos livros, Acho meu que eu vou- Deus. 9 livros e mais um Não monte gosto de falar muito, que eu falo, esse é o último, mas nunca é. Ah, não, agora que você pegou o gosto, você tem que ir. Agora Tem que vamos ir, lá. né? Esse podcast foi muito especial com a Ellen Couto. Hoje nós falamos sobre maternidade, os desafios e vamos falar assim, as coisas boas que a maternidade também traz, né? São desafios e muitas coisas boas. Então, quem está nos vendo, segue a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe. Estamos também no Spotify, esse episódio também vai para o Spotify. Se inscrevam e curtam com a gente, tá? Esse é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Só delas. Só delas. O podcast pra gente tocar no assunto.